Media Market Podcast, edição especial Startup Summit começando. Eu sou a Luísa Teleixo, por aqui você já sabe. A gente senta, troca uma ideia sobre as estratégias de mídia e os impactos que toda essa transformação que vem acontecendo nos últimos anos tem nas estratégias de marketing e nos negócios. Hoje sobre uma ótica totalmente nova pra gente, a nossa audiência cativa com certeza vai adorar esse episódio. Ao meu lado, aqui no Startup Summit, não reparem o barulho, a dinâmica do evento é essa mesmo, Igor Drude, mentor, conselheiro, TEDx speaker e tive a honra de tê-lo como meu professor. Então, olha a responsabilidade que eu tô aqui hoje. Bem-vindo ao Media Market Podcast, Igor. Obrigado, Luísa. Obrigado, ND. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto, tá? Conheci o projeto há pouco aqui junto da Luísa. Sensacional, hein? Gratidão por estar aqui com vocês. Eu acho que estar aqui nesse evento é justamente para isso, para que a gente possa apresentar o Media Market para as startups que estão aqui na nossa frente, para você, para a gente se conectar mesmo, né? Objetivo cumprido, tá? Acho que duvido quem não passou aqui olhou curioso, o que é isso, o que está acontecendo, quem são essas feras que estão ali com a Luísa. Eu acho que vocês cumpriram o objetivo aqui. Fico feliz. Já quero emendar a pergunta, porque eu estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho com o Igor sobre isso, porque assim, a gente nunca recebeu um profissional de inovação que sentasse do nosso lado e clarificasse para a nossa audiência o que de fato é a inovação e como que ela pode fazer a diferença dentro da minha empresa. Legal. Poxa, isso é uma pergunta, a pergunta de 1 milhão, né? Poxa, o que é inovação? Como eu trago aqui para dentro de casa? Vamos pensar que a inovação é um fenômeno, tá, Luísa? Ela não é algo palpável. O iPhone não é a inovação. Esse fone de ouvido nosso não é a inovação em si. O Startup Summit não é a inovação. A inovação é toda vez que uma base de usuários, uma base de clientes migra de uma solução para outra. Exemplo, copo e água. Baita solução para matar minha sede aqui, né? Se por acaso alguém trouxesse aqui para mim, ó, fica a dica, uma Coca-Cola, tá? E eu migrasse para Coca-Cola, provavelmente aqui teve uma adoção de uma solução nova que atende melhor a minha demanda e eu vou acabar deixando o copo de lado. Esse fenômeno de troca de mão por uma solução melhor, mais nova, é o que a gente chama de inovação. Legal. E aí está o grande desafio de mercado, porque tudo que a gente acaba levando como solução para o mercado, a minha empresa, eu como profissional, a gente também ficou obsoleto. Tem novas carreiras que inovam e deixam a gente para trás também. Sim. O que está acontecendo? Falei tanto sobre isso ontem, quando a gente falava de inteligência artificial. Chegou. Tá, poxa, a inteligência artificial em si não é inovação, mas o efeito prático que ela tem nas nossas vidas. Se as pessoas começarem a adotar em massa, o fenômeno que ocorre dessa adoção é o que a gente chama de inovação. Então aí fica a dica para as organizações. Pô, Igor, então como que eu levo esse fenômeno para o meu negócio? Olhe para o seu portfólio de serviços, de produtos, o que tu leva para o mercado e veja o que está ficando obsoleto. O que está acontecendo ali que as pessoas têm daqui a pouco migrado para soluções mais novas, para novas tendências, novos movimentos e que você está deixando de ter receita, deixando de ter desejo. Esse fenômeno de troca é uma inovação que está ocorrendo. Ela pode se perpetuar, ficar por mais tempo ou mudar o mercado, é o que a gente chama de inovação disruptiva. Quando ela muda o mercado, ninguém mais bebe água, só bebe coca. Mudou. Tá. Poxa, o pessoal saiu do papel e foi pro digital. Se mudou, isso é uma disrupção. Disruptou o mercado, ou seja, aquela inovação foi tão agressiva, o fenômeno foi tão intenso que mudou tudo. A gente não volta mais para onde estávamos antes. Não volta mais. Tu veio de cavalo hoje? Não. Não, acho que quase ninguém aqui, né? Então tá aí, pessoal, tá? Que uma disrupção aconteceu no passado, veículo a motor, muitos de nós nem mais tá usando, nem mais é dono do carro, vem com o Uber e outras soluções ali. Verdade. E vem as inovações ocorrendo, esses fenômenos todos de troca. Sensacional. Quero aproveitar um pouquinho da tua expertise e porque eu tenho certeza, porque eu já ouvi isso de colegas e de outras pessoas, que é meio que uma nuvem, assim. Como se tornar um profissional de inovação? Onde que a gente aprende essa metodologia e conhece essas ferramentas para, de repente, começar a implementar isso? Muito bom. Em geral, Luísa, são carreiras que envolvem projeto. Porque pensa o fenômeno que eu falei, poxa, a gente tem que sair de um problema para uma solução, a gente tem que sair de algo que está perdendo percepção de valor no mercado para construir algo que muitas vezes é incerto, não sei o que as pessoas estão desejando ainda. Talvez eu tenha alguns sinais, mas talvez será que é isso mesmo? Eu preciso construir algo novo para entrar e seguir a onda ou para entrar e competir. Então tem uma visão de projeto muito forte, então saber começar, estruturar e terminar, entregar. Então ter uma competência de design, não precisa ser o diploma de design, mas aprender algumas competências que o design tem de desenvolver bons projetos, entender a experiência do usuário, saber estruturar boas entregas, medir quanto de valor elas têm gerado na vida das pessoas.
É importante que esse profissional traga também competências muito humanas, além das skills técnicas de projeto, ou seja, saber fazer boas entrevistas, saber fazer bons entendimentos de percepção de valor, saber entender por que as pessoas tomam determinadas decisões e, por fim, não menos importante, ser muito curioso. Ou seja, o que está acontecendo para esse fenômeno tá girando dessa forma? Por que X, por que Y? Cara, essa máquina de curiosidade é o que constrói o profissional de inovação. E ele pode ter N informações básicas, ele pode ser um jornalista. Temos jornalistas aqui nesse evento, são ótimos profissionais de inovação. Temos profissionais... Não precisa criar também uma grande problemática em torno do tema, tá tudo certo. Tá, médicos, engenheiros, jornalistas, profissionais de marketing. E eu digo até mais, eu vejo muitos inovadores com mais potencial, mais capacidade de entrega do que aqueles, dentre essas profissões paralelas, do que em designers e tal. Você crucificado pelo meu time aí do designer. Sou um designer, minha formação base é design. Pessoal, por quê? Porque muitas vezes já nasce, como a gente fica com tecniquez para inovar, às vezes encaixota essa turma. Enquanto as outras profissões, as outras carreiras, vai ter uma fome diferente porque está sofrendo mais, está vendo a sua própria carreira se disruptando, está vendo essas oportunidades e percebe, cara, eu não posso ficar aqui sentado esperando, vou fazer o movimento. E aí tem todo esse agito que a gente vê num evento como esse aqui acontecendo. Sim, e tá muito bacana, né? E é engraçado da gente começa a gravar, o pessoal já tá nos olhando, já tá querendo nos ouvir, já tá querendo, depois eles vão consumir esse episódio, tenho certeza. Muito bom. Pra quem não conhece o Igor, são mais de 12 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, mais de 300 empresas atendidas, e aí eu quero a tua expertise aqui pra quem já tá mais maduro, de repente já criou um hub de inovação dentro da empresa, já está num estágio mais avançado, mas aí encontrou algumas barreiras que eu sei que são comuns no mercado. Como implementar de fato uma cultura de inovação dentro das empresas? Como mudar de repente a mentalidade desses times, desses colaboradores e até mesmo de diretores, né? Para que a gente possa inovar e aí alavancar ainda mais a nossa empresa. Ótima questão, Luísa. Vamos primeiro definir a cultura, né? Cultura são todos os valores, práticas, comportamentos que são compartilhados por um grupo. E, em geral, a cultura ela tem muita conexão com a tradição. O que é tradição? Tudo aquilo que no passado fez bem para uma comunidade, para um grupo, e a gente tende a preservar. Tradição não é algo ruim, que tem... Poxa, quem é que não gosta de uma boa massa italiana ali? É uma receita tradicional. Não precisa mudar, tudo certo. Tá tudo certo. Poxa, veio assim evoluindo, mas quem é que não gosta de um sushi com cream cheese? É uma inovação, tá? E está se perpetuando como uma tradição nova. O japonês talvez não goste lá em Tóquio, né? Dizem que ele nem conhece, né? Mas o brasileiro adorou essa inovação. É verdade. Então, dentro das organizações, Luiz, a gente tem muito disso. Tem valores e práticas que a gente perpetua, porque ajudou a empresa a chegar onde ela chegou, mas talvez para o mundo atual, que mudou os seus valores, as suas práticas, as suas percepções, isso não gere mais tanta vantagem competitiva para o negócio. Aí começa um conflito entre a cultura e a contracultura. Contracultura aqui, tudo aquilo que é novo, que é provocador, que é diferenciado. Talvez nossos pais lembrem da contracultura lá dos anos 70, os hippies e tudo mais. E vem para quebrar um pouquinho as convenções, as tradições. E o exercício dentro da organização é agora saber balançar esses dois pratos. O que a gente preserva, que foi muito bom, que nos trouxe até aqui, nos manteve competitivo, o que precisamos adotar, que vai nos manter mais legítimos nesse mercado, vai manter a gente mais competitivo, vai fazer com que a gente perpetue o negócio para o futuro. E aí as estratégias começam a se estruturar dentro dos negócios pensando nisso, o que preservar e o que inovar. E aí, olhando de cima para baixo sempre, então fica aqui a primeira dica aqui, Luísa, dificilmente vai ter inovações de comportamento, de cultura que nasçam na base. Porque a base está tão focada em fazer as entregas de curto prazo que muitas vezes ela não tem capacidade de fazer esses movimentos transformacionais. Quem tem esse papel, essa responsabilidade são as lideranças. E quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade. Tanto de perceber esses movimentos, o que é a cultura, o que é a contracultura, quanto também de começar a liderar pelo exemplo. Se eu quero que se eu quero que mudanças comportamentais ocorram dentro da minha organização, principalmente falando de inovação, essas coisas que muitas vezes não são tradicionais dentro do negócio, eu como líder, eu como alta gestão preciso dar o exemplo. Não adianta eu falar, botar a placa bonita, cobrar o endomarketing, cobrar o pessoal da RH, não adianta. Se você não der o exemplo, a cadeia de liderança, tudo isso é desperdício de recurso. Ajuda, mas ele só ajuda, ele não é suporte. É igual um palestrante com o seu PowerPoint ali dentro. A palestra não é o PowerPoint, é o exemplo dele ali no palco, é a experiência humana. Então, líderes, tá com vocês essa missão. Toda a cadeia vai se espelhar nas suas lideranças, trazendo justamente esses comportamentos novos que vão fazer a empresa inovar.
Segundo ponto, Luísa, é importante que a gente tenha ações práticas dentro do negócio. De nada a gente adianta falar de conceitos e comportamentos de um jeito muito efêmero, Sim. muito romântico, Muito intangível. Tem que ter uma prática real. Então tem que ter iniciativas, projetos, mudanças de processo lá dentro, no qual as pessoas expressem esses novos comportamentos por meio de práticas reais dentro do E negócio. até para que elas possam visualizar que aquilo que está sendo cobrado, enfim, essa mudança de cultura, de paradigma, até mesmo de mentalidade, que já está de fato dentro do DNA, né, daquele espaço. Simples assim, tem que operar, ou seja, tem que ser legítimo, tem que ser autêntico, ou seja, o que eu falo é o que eu faço, e começa de cima para baixo. Só que muitas vezes a gente pode ter uma dificuldade de engajar. Aí começa o meu último ponto aqui. A liderança está dando exemplo, nós estamos mudando práticas e processos dentro da organização, mas o time está demorando para se movimentar, para adotar aquilo ali. E aí começa a discussão de engajamento. Engajamento não é algo que vem de fora para dentro. Ninguém engaja ninguém motiva ninguém. As pessoas precisam sentir propósito. Por que eu preciso fazer isso? Se os indivíduos, independentemente da camada, não entenderem o porquê das coisas, dificilmente eles vão adotar. É mais fácil ele ser demitido ou ele se demitir do que ele realmente adotar as coisas por adotar. Aquele movimento mais operário, de simplesmente, cara, vou fazer o que me mandam, já é algo cada vez mais raro no mercado. Os profissionais precisam cada vez mais entender o porquê das coisas. Então, comuniquem muito o porquê, o propósito disso, o impacto que isso vai ter nas carreiras, o impacto que vai ter isso no cliente, o impacto que tem isso no negócio. Não tenham medo de comunicar o propósito das coisas, o porquê. E isso traz um instrumento muito legal para nós, Luísa, que é o planejamento estratégico. Muitas vezes olhamos para o planejamento estratégico como se fosse um plano de ação estruturado do negócio, como se fosse um tutorial de como fazer as coisas para a empresa ir para frente. Quando é o contrário, o planejamento estratégico serve para alinhar propósito dentro do negócio. Para onde vamos, visão, a missão, o que devemos fazer, depois os valores, que é o comportamento que é necessário para que a gente avance para o futuro. Então, comecem a adotar o planejamento estratégico como um grande mapa do que precisa ser feito e do porquê precisa ser feito. Isso cascateado, pessoal, tem um poder de transformação fora de série. Parece fácil falando, mas se vocês começarem de forma simples, não precisa deixar complexo, pelos exemplos, pelas mudanças de práticas e processos. Comunicando. Achei esse ponto que tu trouxe fundamental, porque muitas vezes, principalmente os departamentos de marketing, que são os gestores que eu normalmente tenho mais contato, cobram muito da equipe em cima de meta comercial, e muitas vezes as pessoas não estão visualizando o porquê daquilo. Qual que é o objetivo estratégico dessa empresa? Eu gostaria muito que os gestores e os líderes tivessem isso em mente. Não tem problema você abrir. Devem abrir. Claro, dentro do que for possível, para a tua equipe, quais que são os nossos objetivos para daqui a 5, 10 anos, para que todo mundo embarque junto nessa jornada, para chegar lá, né? Esse é o ponto, porque muitas vezes o como, que é a forma de fazer, muitas vezes o time, de uma forma muito criativa e inteligente, vai acabar pivotando, transformando, ele vai achar um jeito de atingir aquele porquê, aquele objetivo. Então, líderes... E às vezes vão até sugerir coisas criativas que você não havia pensado ainda. Exato. O líder tem que tirar esse peso das costas dele, que ele precisa instruir a operação, quando é o contrário. Ele precisa trazer para ela visão, alinhar propósito, que muito provavelmente a criatividade dos seus profissionais, foi para isso que você contratou eles, contratou talentos e não máquinas ali dentro. E, aliás, máquinas, poxa, se o cara não tem talento, não tem competência humana, um algoritmo vai substituir aquela operação. Cada vez mais essa competência humana criativa, essa competência humana de resolver problemas, de construir melhor performance em cima do que está posto, vai ser necessária. Então, líderes, alinhem propósito, não deixem de bater isso. Muitas vezes a reunião de meta tem que ser uma reunião, muitas vezes, de alinhamento de objetivos. É lá que nós devemos chegar. Estamos chegando, como podemos mudar a forma para que a gente acelere esse alcance? E aí, pessoal, avancem. Interessante esse teu ponto. Vou fugir um pouco da pauta aqui para te perguntar. O que tu acha que, além da criatividade, considerando esse novo contexto de inteligência artificial e que a galera tá até um pouco assustada, são skills que a gente vai precisar manter e buscar em colaboradores dentro das nossas empresas? Poxa, a competência de resolver problemas. Cada vez menos a gente vai conseguir olhar pro retrovisor, pegar uma solução do passado e aplicar no presente. Muito dificilmente pro presente. Hein? Que bom, futuro. Mas que medo. Isso vai ser provocativo porque se eu tenho um comportamento mais operário, e operário não é no sentido pejorativo da palavra, operário que, cara, eu pego uma coisa que tá pronta, um processo, tá, e opero ele de novo. É simples, não gasto energia, não gasto cérebro, tô de boa ali. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Turma, não dá mais, vocês já estão sentindo na pele.
Soluções do passado não funcionam no presente. No futuro, então, esquece. Cada vez mais a competência de resolver problemas. Talvez eu não seja tão criativo como eu gostaria de ser, mas eu tenho uma capacidade de ver um pepino na minha frente e ele ser resolvido. Cada vez mais os profissionais vão ser contratados muito mais pelos cases que eles têm de carreira do que por por instituições que eles passaram, por graduação mágica feita na NASA, enfim. Quantos cases vocês têm nas suas carreiras? Quantos problemas vocês têm resolvido e gerado valor para as organizações que passaram? Então, profissionais, comecem a cada vez mais organizar cases, portfólio, histórias positivas de problemas que vocês resolveram, do que ficar correndo ali de colocar 50 MBAs, um monte de pós-graduação, assim, ó. E olha que eu sou professor e tem um monte de instituição que deve estar me ouvindo aí, tá? Pessoal, façam a educação, mas não se esqueçam de resolver problemas nos negócios. Porque uma coisa também não exclui a outra, né? Exato, precisa ter um repertório amplo para conseguir resolver melhor esses problemas. Quem tem um repertório limitado tem uma capacidade limitada de resolver problemas. E aí vem a criatividade. A criatividade é a capacidade de, olhando um problema desse, trazer algo novo. E aí pode estar a vantagem competitiva. Se eu trago algo novo que tem valor para as pessoas, ou seja, a inovação, aquele fenômeno que a gente falou anteriormente, provavelmente eu, como profissional, tenho uma vantagem competitiva em carreira e uma organização também, né? Ela avança em cima desses resultados que eu tenho gerado. Claro, sem dúvidas. Boa dica, vai na aula, já vou voltar para a pauta aqui, tudo certo. O Igor também é consultor do Sebrae Santa Catarina, que é um grande parceiro nosso, e sempre vejo ele dando dicas muito legais no reality que a gente tem, que chama Sebrae Desafia. Massa. Agora que a gente já falou um pouco das empresas que são mais maduras e que estão estruturadas, a gente já entregou bastante dica aqui, queria te ouvir um pouco sobre os pequenos e médios empresários. Principalmente falando de estratégia de marketing. O que tu enxerga de maior desafio que essa galera vem enfrentando no mercado e como que tem sido ajudá-los a reverter esse cenário? Muito bom. Muitas vezes quando a gente é pequeno, a gente está num processo muito experimental, entendendo o nosso mercado. Eu não tenho clareza de para quem que eu vendo, como que eu vendo, por que eu vendo. Então, responder perguntas básicas são importantes para a gente começar a testar formas de vender melhor, formas de se comunicar melhor, formas de entregar melhor a minha solução. Então, a dica que a gente traz para os pequenos é, pessoal, tentem responder pequenas perguntas todo dia. Muitas vezes a gente vai trabalhando e vai vendendo, vai empreendendo por osmose, assim. Cara, vendeu, não vendeu, tenta entender o porquê as coisas estão ocorrendo. Quem comprou, por que comprou, onde comprou. Essas perguntinhas mais básicas vão começar a ajudar o pequeno empreendedor a escolher melhor os seus canais, escolher melhor as suas mídias, escolher melhor o seu tom de voz. São todas pequenas perguntas que precisam ser respondidas rápido e o quanto antes no seu negócio. Caso isso demore muito, provavelmente ele vai estar desperdiçando dinheiro, tempo, talento e até a solução dele está indo para o mercado errado porque ele não conseguiu responder uma pergunta mais básica. Ele não fez uma leitura de universo mesmo, né? Exato. Por que eu tô aqui em pé operando, vendendo? Por que eu tô aqui em pé não vendendo como eu deveria vender? Então essas perguntas têm que incomodar muito o pequeno empreendedor. Não se acomodem. Fiz um faturamento legal e vou me estabilizar. Cuidado com esse tipo de sensação. Provavelmente essa é uma sensação que outros não terão e vão acabar mordendo essa tua zona de conforto atual. Então, cuidado, pessoal. Sejam eternos inconformados aqui. Quem quis empreender não tem um caminho de volta. É verdade. Não volta para casa. Tá? Não vai voltar para os pais ali. Pessoal, só tem um caminho. Tem que crescer. Não tem outro caminho. Então, você pequeno, olhe para frente e tente responder essas pequenas perguntas, porque essas perguntas vão trazer novas perguntas no futuro e conforme tu for avançando, provavelmente você está atingindo alguns níveis de sucesso que outros não atingiram, mas você conseguiu porque ousou responder coisas que estão abertas ainda no mercado. E aí tem N técnicas, né, Luísa? Poxa, N abordagens, indo para a comercial, indo para a financeira, indo para a de processos, que aí o Tecniquez vem para responder essas perguntas. Então evitem também buscar comprar conhecimento, comprar consultoria, um consultor aqui falando, simplesmente porque vocês acham que é legal, acham que é diferente. Ou então se agarrar também a uma consultoria, uma mentoria, como se ela fosse resolver todos os bala de problemas. Prata. Exatamente, isso é muito perigoso, né? As perguntas movem o mundo, então busquem as perguntas certas que têm aí de alguma forma provocado o seu negócio. A partir delas, vocês vão fazer a melhor curadoria da solução, da demanda, do conhecimento e do avanço que o seu negócio precisa. Sensacional. Pra gente encerrar, quero uma leitura tua, assim, uma opinião pessoal, porque eu vejo que tu viaja o estado inteiro, o Brasil inteiro, o Igor não para. Eu acompanho ele no Instagram, fico preocupada com a tua saúde. Eu queria aproveitar essa tua expertise, essa tua vivência toda, pra contar um pouquinho pra gente, falando de estratégia de mídia, marketing, o que tu tem visto de tendência aí, de novidade no mercado?
Poxa, a gente tem visto muito o uso de influencers, né? Ou seja, pessoas que vendem pela autoridade, pela legitimidade, pela capacidade dela de trazer uma referência positiva para um produto, para uma solução. Então a gente tem visto, inclusive com os pequenos, os micro-influencers regionais. Então eu vou para algumas cidades, muitas vezes eu estou conhecendo alguém que é a menina que domina pelo menos um nicho de moda regional, um nicho fitness, até um nicho agro. Assim, nas mesorregiões de Santa Catarina, até do Brasil, sempre tem algumas lideranças locais ali que tem uma capacidade de transmitir autoridade para alguns produtos e serviços e tem ajudado muito o pequeno empreendedor. Se comunicam de forma muito genuína, eu vejo, né? A gente conversava essa semana com a especialista em marketing da Estúdio Z e ela falava, Lu, no Norte e Nordeste eu fecho às vezes com a princesa da festa da fruta X da região e elas convertem pra caramba, porque elas se comunicam com muita transparência e muita verdade com o público daquela região, né? E isso é um movimento muito forte que tem vindo até pra nós agora um pouquinho, tá, Luísa? Tá? Eu saio às vezes pra uma feira igual essa aqui, os empreendedores fazendo seus pitches para mim, para que eu seja um influenciador dos clientes deles, tá? Legal. Principalmente de empresas que são B2B, né? Sim. Então, Igor, ajuda a gente, fala por nós, vamos dar um depoimento aqui, o que tu achou? Para eu já usar a nossa influência a favor do produto deles, que muitas vezes isso gera um valor de convencimento para quem tá ouvindo. Gera, sem dúvida. Então, a gente tem visto esse movimento muito forte, tá, Luísa? Tá? Aí isso não vou nem entrar na seara da inteligência artificial, de todo mundo, o uso dos copilotos. Então, principalmente para o pequeno empreendedor que tem uma capacidade operacional limitada, tem utilizado muito de inteligência artificial para ser o copiloto dele. Qual que é o papel do copiloto? Assumir operações que muitas vezes são mais burocráticas, são mais operacionais e deixar ele mais livre para pensar naquilo que é estratégico. Boa. Então ele tem utilizado essas IAs para marketing, essas IAs para a área financeira, essas IAs para a área de produto, essas IAs para ajudar ele a fazer algum tipo de análise dos seus processos internos para que justamente ele ganhe eficiência operacional. Ele seja mais focado em desenvolver o seu negócio, em atender o cliente e não nas atividades burocráticas internas. E isso aí vai vir sem volta, hein? Isso vai virar o jogo. Tá na mesa e... Tô ansiosa. E o mercado está adotando cada vez mais aceleradamente. É verdade. Obrigada, Igor, pela tua participação. Obrigado, aqui no Media Market Podcast. Foi muito bacana. Tenho certeza que quem está nos ouvindo já deve estar anotando, enlouquecido, te procurando. Inclusive, acho que é importante que tu diga para quem está interessado em consumir mais do teu conteúdo, te encontrar, onde que a gente pode. Legal, Luísa. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Imagina. Contem aí comigo. Feliz demais estar aqui contigo, vendo brilhando esse projeto de vocês. Igor Drude em qualquer canal, @Igor Drude, bem simples, o jeito que se fala, IGOR-DRUDI, bem simples, não tem muito mistério. Às vezes o Drude confunde com Grude, com Brude, é tudo dedidado. A Google acha, não tem No problema. Google é muito fácil, ele corrige pra nós, tá? Então, Luísa, tô aí nos canais LinkedIn, Instagram, Facebook, ainda, né, pra quem tá com Facebook, né, mas tem mercado lá dentro. Isso, dava outro episódio, hein? Dá outro mercado aí. Poxa, contem aí comigo, feliz de estar aqui com vocês, parabéns. Obrigada. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.